Gestão Financeira, com Carol Pfeiffer. Carol Pfeiffer falando ao vivo com a gente por telefone. Carol, boa noite, tudo bem, querida? Muito boa noite pra vocês. Maravilha, Carolzinha, o Luizinho Rodrigues fez um desafio ontem, que foi perguntar pra você o seguinte, fala aí, Luizinho. Quando vai ser a boa hora para comprar ações da Petrobras? Nossa, Luizinho, isso é uma boa pergunta. Eu acho que eu tô recebendo mais e-mail e ligação do que até no meu aniversário. É verdade, porque tá naquela, né? Se chegar a R$10 eu vou comprar, aí desaba, né? Aí chega a 9, aí você fala, eu vou comprar, aí cai mais um pouquinho. Isso, o pessoal é tá com medo, né? E é muito interessante que essa análise ela foi feita já na crise de 2008, né? Quando as ações já caíram bastante, a mínima dela chegou a R$12,90, as pessoas, até onde vai cair e tudo mais? Putz, mas se cair mais do que chegar até 11, 12 reais, eu vou vender minha casa, vou vender minha mãe, vou comprar tudo em ações da Petrobras. Hoje em dia, a história, ela teve uma queda brusca, mas a história já não é a mesma, né? Porque não é só a crise, é os dados financeiros da Petrobras que assustam e muito. Não é só a corrupção, é o próprio balancete da empresa. E aí entra, lógico, a corrupção, mas, por exemplo, quando a gente teve a crise de 2008 ou outras crises que a economia brasileira passou, a gente teve a situação de crise, né? Ou seja, os investidores vendendo as ações, não necessariamente porque a empresa ia mal, mas sim porque eles precisavam realizar, eles precisavam tirar dinheiro porque estavam perdendo em outros negócios ou também tinham perdido um pouco da confiança da economia. E isso fez com que os preços caíssem abaixo dos fundamentos da empresa. A situação atual é que, quando a gente fala de análise fundamentalista, é olhar a capacidade da empresa de crescer, de gerar lucro para os próximos anos. E a atual situação não é muito boa, porque cada vez que sai alguma notícia sobre a corrupção, mostra que o buraco é mais embaixo e que o rombo é maior ainda. Ou seja, a reversão desses acontecimentos é o que tem preocupado e muito o investidor. Muito bom mesmo. E você conseguiu ver algum caso semelhante de um papel que chegou a valer? Porque eu lembro que a Petrobras chegou uma época que chegou a bater R$80 e ela foi dividida em 2, né? Existem várias estratégias dentro do mercado para permitir que as ações elas se mantenham populares. Então, quando uma ação é dividida em duas, porque ela custa muito caro, então não é que R$80 é muito caro, é que para comprar um lote você compra 100 ações. Então, ou seja, o valor inicial teoricamente é de 8 mil. Então já não é tão acessível, digamos assim. Então, se dividir em duas fica muito mais fácil, tem mais liquidez, ou seja, tem mais negócios no mercado. A atual situação, ela está precisando mais juntar do que dividir, né? E o que mostra esse valor dela de mercado a R$9 é uma coisa, assim, muito abaixo de tudo que ela já vivenciou, né? Ela nunca chegou a patamares tão baixos. Só em 2014, ela e entre outras empresas caíram mais de 50%. É uma queda muito alta. E o medo e o receio é que nenhuma estratégia que o mercado financeiro ofereça, por exemplo, de juntar ações ou de dividir ações, vai melhorar a situação do balanço dela, dos dados financeiros. Ou seja, a gente tem um problema aí de fundamento de uma crise provavelmente muito grave. Eu estava lendo bastante sobre a expectativa dos investidores em relação a isso. E isso que fez com que o preço caiu e que, assim, não existe uma expectativa de um aumento tão grande. Vamos lá para simplificar. Hoje as ações, elas vêm caindo esses últimos tempos, né? Nesse último mês a queda foi mais brusca e hoje ela subiu 2%. A bolsa teve uma reação. Por que teve essa reação? Porque é aquele momento onde o investidor, não aquele de longo prazo, mas o de curto prazo, que quer aproveitar a oportunidade, igual a pergunta do Luizinho, quando é a hora de comprar porque está muito barato,
é a curto prazo. Então ele entende o quê? Poxa, uma hora vai ter que parar de cair. Então as pessoas já começaram a aceitar que pode ser agora, que o preço está muito barato e etc. Mas a relação, quando você começa a ler sobre os dados e tudo que envolve a corrupção de Petrobras, o buraco é mais embaixo e a expectativa do investidor é muito ruim. Por quê? Porque todos os contratos que ela fez nos últimos tempos teve propina e foram superfaturados e muitas vezes não foram entregues. Ou seja, é uma empresa que vem injetando dinheiro de uma escala enorme, sendo a pior das gestões assim, de petrolíferas do mundo, e ela desencadeia várias outras empresas. O problema não é só Petrobras ter problema, mas todas as outras empresas que estavam envolvidas nesse movimento de corrupção, ela tem mais de 20 mil fornecedores. Você imagina que assim, uma grande parte desses fornecedores pagaram propinas. E se essas fábricas fecharem, e se isso realmente vir a calhar, igual já teve algumas fábricas que estão paradas em virtude disso, aqui em Sorocaba, inclusive. Aqui em Sorocaba a gente tem o caso de uma planta onde o pessoal já está de férias coletivas com volta indefinida, né? Tá naquele momento já de fechar as portas, porque muitas empresas jogaram todos os seus ovos na grande galinha de ouro que era a Petrobras, e isso a gente deixa para uma próxima hora, tá certo, Carolzita? É isso mesmo. Bom, então, respondendo a pergunta do Luizinho, se for comprar só a curto prazo, e no mercado tem, graças a Deus, uma coisa que chama stop, ou seja, se cair mais, vende, não, ou seja, existe ainda a chance dela ter uma realização, tá barato sim, mas a gente ainda não sabe que tamanho é esse rombo que pode vir. Muito bom, Carol, um beijo pra você, querida, até semana que vem. Grande beijo pra vocês, e ó, você fez tanta propaganda de shopping que eu espero que você já esteja comprando meu presente, tá, Thiago? Com certeza, você não perde por esperar. Um beijo, linda. Grande beijo, boa noite.